Boa noite a todos, sejam bem-vindos, bem-vindas. Eu vou introduzir hoje um tremendo palestrante, um tremendo convidado para que a gente possa ter uma conversa maravilhosa. O nome dele é Alexandre Del Rey. Vamos dar as boas-vindas aqui ao nosso querido Alexandre. Olá, Alexandre, Tati. boa noite. Tudo bem? Boa noite. Tudo ótimo, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast, o segundo podcast dessa nossa jornada anterior ao evento que acontece no dia 9 de setembro aqui em São Paulo, o evento The Future We Create. E eu espero encontrar a todos vocês, presencial ou virtualmente, como puderem. Então, seja muito bem-vindo e obrigada por estar aqui, Alexandre. Um prazer recebê-lo aqui conosco. Prazer meu aqui. E, aliás, esse evento, hein, Tati, eu tô aqui, eu vi os palestrantes ali, ainda bem que eu tô convidado porque eu vou falar também, mas se não eu já ia me inscrever, porque cada temática é legal, hein? Poxa, vai ser incrível. E você sabe que eu tô muito animada, porque agora eu vou trazer um pouco o seu tema. Eu quero falar a todos que o Alexandre é professor, consultor, fundador da I2AI, Associação Internacional de Inteligência Artificial. E ele está aqui para ter uma conversa conosco muito importante, que também vai ser trabalhada lá no dia do nosso evento, claro que em maior profundidade. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o tema de hoje. O tema de hoje é o seguinte: limites, potências e valores humanos associados ao uso da inteligência artificial, essa tecnologia tão disruptiva que trouxe a nós uma nova realidade de vida. E eu vou começar fazendo uma pergunta, assim, daquelas que vem o tempo todo no nosso Messenger, no nosso inbox, das conversas que a gente tem nos grupos de WhatsApp de mães, das conversas que a gente tem nas escolas, nas empresas. O que aconteceu com a expressão autêntica das pessoas que agora produzem seus textos, suas respostas, praticamente todas por ChatGPT ou algum outro uso de ferramenta de inteligência artificial? A escola está muito preocupada com isso, os pais estão muito preocupados com isso, porque afinal de contas o cérebro dos seus filhos, o seu processo de decisão, compreensão, está sendo todo terceirizado para o ChatGPT, que fica cada vez melhor. Ao passo que as crianças que deixam de raciocinar para chegar ao resultado, não. E eu gostaria de saber um pouquinho das discussões que você tem tido a respeito, o que que você pode trazer para a gente de luz para lidar com essa situação? Olha, Tati, que pergunta, né? Eu sou pai também de uma a baixinha linda que tá com 6 anos, então eu tenho esse tema que me preocupa e eu sou um humano nesse mundo louco que nós estamos vivendo, né? Então a gente ficar vendo essas tecnologias novas, fazendo coisas incríveis, ao mesmo tempo sendo ah, criando algumas armadilhas para nós, né? E eu acho que essa conversa de a desumanização que essas ferramentas podem gerar, é uma conversa que já vem acontecendo, né, nós estamos, não é por conta da IA, mas a IA, da inteligência artificial acaba, criando um efeito mais forte ainda. Agora, se a gente olha as empresas e olha as relações humanas, a gente estava meio que estamos ainda meio que anestesiados da lado humano. A gente está meio acostumado a conviver, sem olhar para o outro humano como deveríamos, nas ruas, né. Então eu vejo que a inteligência artificial acaba amplificando um pouco isso, acaba falando: "Poxa, eu estou na escola, eu sou professor há algum tempo, ah, por que que eu vou para a escola, né? Qual é o objetivo? O que eu quero?", né. A gente a gente tem hora que esquece que o objetivo é também nos aperfeiçoarmos. Os 2 lados, o professor, os alunos, né, estão lá, é um combinado, vamos fazer trocas, eu vou te ensinar caminhos melhores, você vai aproveitar para ganhar eficiência, vai chegar mais rápido. E eu acho que nós perdemos um pouco isso. Então você fala: "Olha, na escola se eu esqueço pra qual é o meu objetivo, eu posso estar lá, jogo um monte de conteúdo e as pessoas talvez absorvam, talvez não. O aluno do outro lado fala: "Eu tô do meu lado, vou absorver esse conteúdo ou não". Então onde entra a inteligência artificial nisso? Inteligência artificial facilitou essa desconexão. Então, a a desconexão já estava, né, e a gente fala agora, antes era o copy paste de uma página da internet, eventualmente, porque o professor talvez se desconectava, e tem hora que, eu gosto de falar que o trabalho do professor aluno,
É uma relação meio tênue, porque se o professor tá afim de dar uma baita aula e o aluno não tá afim, ele acaba contaminando o professor para ficar lá embaixo. Se o aluno quer ter uma baita aula e o professor não tá afim também, o professor vai contaminando o ânimo dos alunos. Então, a gente tem que reencontrar o humano, falar: "Mas o que que você quer aprender? Como é que eu posso te ajudar?". E a inteligência artificial nesse sentido pode ser então a luz também está na ferramenta, porque quando a gente terceiriza o pensamento, fala: "Ah, não vou fazer nada, vou falar para o ChatGPT, responde essa pergunta para mim, o que eu tô aprendendo com isso? Nada". Aí o professor também vai lá e fala: "Deixa eu fazer uma correção aqui, ah, avalia aí, fala para ele, não sei nem o que está acontecendo com esse indivíduo, o que que tá acontecendo?". O professor está se desconectando do aluno, fala: "Não sei qual a dificuldade que ele está tendo, não sei". Agora, a IA como ferramenta, ela poderia fazer o contrário, falou: "Mas como esse aluno tá, quais são as questões particulares desse aluno? Eu não, talvez não tenha condição de entender tão a fundo aquela dimensão, mas se eu mais a IA, eu mais a inteligência artificial, não posso dar um exemplo que irá pensar juntos um exemplo que seja conectado à realidade do aluno? Não posso fazer escolhas ou dar exercícios?". E o aluno a mesma coisa, ele falou: "Eu tô com dificuldade", né. O ChatGPT recentemente lançou uma o ChatGPT não, a OpenAI lançou lá uma funcionalidade para aprender, né, que foi desenhada para você não ter as respostas, mas ter um encaminhamento para as respostas. Então, a intenção humana faz diferença, né, Tatiana? A intenção do que nós Eu queremos achei usar essa ferramenta. não, eu achei o máximo essa ferramenta nova do ChatGPT, da OpenAI, como você falou, porque a ideia é que a gente consiga passar por esse caminho da descoberta com essa dificuldade que é natural do processo de aprendizagem. É ela que vai ampliando aquela estrutura neurológica que faz com que a gente chegue aonde tem que chegar. Aquela busca, ela precisa existir, aquela curiosidade. Quando eu tenho a curiosidade, eu coloco uma pergunta lá, ela já aparece na hora a resposta, aparece na hora a resposta. Eu perco aquela busca, né? Aquela motivação de me manter engajado num processo de descoberta. Então é muito importante que a gente saiba utilizar a ferramenta. Legal. Agora, como é que a gente cria uma restrição das crianças com relação ao uso do ferramenta? Como é que a gente ensina as crianças a usarem dentro desses limites que sejam limites de que aumentem a capacidade que elas possam adquirir através do uso dessa ferramenta? Portanto, eu consigo ter ganhos utilizando essa ferramenta, mas eu não caio naquelas ciladas de fazer com que a ferramenta faça tudo para mim. Então, e aí acho que é o trabalho humano não pode ser terceirizado. Você vê, nós falamos da educar da ferramenta, mas teve alguém pensando em como usar a ferramenta para aprender na OpenAI e colocou isso, desenhou isso para ser usado assim. Eu vejo nós como um papel, né, nós pais, nós professores, né, temos um papel importante na educação dos nossos filhos, dos nossos alunos. É, ah, e os mentores nas empresas, né, os líderes nas empresas também têm um papel importante no ensino, no desenvolvimento dos seus colaboradores, né. Então, se a gente olhar qualquer papel que nós vamos papel de pai, papel de professor, papel de líder organizacional, nós estamos falando, de papéis que têm uma função de desenvolvimento. E aí que mora a responsabilidade. Responsabilidade está em: eu tenho uma ferramenta, onde eu incentivo o uso da ferramenta e onde eu, ah, eu vou dizer assim, dificulto ou pelo menos faço, porque as pessoas são livres, as crianças também vão ser meio livres, mas a reflexão, se a gente não traz a percepção, né, das consequências, a percepção do que nós estamos construindo ao fazer más escolhas nas organizações, nas escolas, em casa, né, tipo, se eu deixo a minha filha, usar indiscriminadamente a a inteligência artificial ou as telinhas, eu não coloco limites, que nesse momento é no momento de formação de caráter, nas escolas eu não promovo reflexão, né, fala: "Por que que você está fazendo isso?". Ou não promovo dificuldade, porque eu dou aula de tecnologia, eu falo: "Meus alunos, usem", eu não posso falar que não vai usar, que contrassenso, mas eu falo: "Usem da maneira certa, tragam as suas reflexões e usem o apoio dessas ferramentas". Eu consigo avaliar o grau de exigência para os meus alunos, quando eu falo: "Façam trabalhos com inteligência artificial", o grau de exigência é para quem conhece o que a inteligência artificial pobre gera,
e o que é inteligência artificial empoderada, né. Quer dizer, o contrário, os humanos empoderados com uma ferramenta tão poderosa como essa pode gerar. Então a minha comparação já é essa, falou: "Pô, esse produto, esse, trabalho muita coisa intelectual e mais o uso de uma ferramenta muito poderosa, e esse aqui é só a ferramenta". Será que nós estamos preparados para fazer essa avaliação como professores? Será que nós pais estamos preparados para trazer esse direcionamento? Será que nós, ah, líderes nas organizações, estamos trazendo os incentivos corretos para os nossos colaboradores do que a pode fazer e-mail, com ChatGPT? Pode, depende do e-mail. Que tipo de e-mail? Quando você pode fazer uma resposta que é mais automatizada, que é mais do processo burocrático, então, podia até tirar a pessoa do papel, deixa só a máquina, porque aqui é burocrático. E quando não, aqui nós temos conexões, temos trocas que são importantes que o humano esteja presente, aí mudou a comunicação. Não, e eu acho maravilhoso o que você falou sobre o processo de desenvolvimento da análise crítica do uso da ferramenta. Então, eh, o processo de análise de desenvolvimento de valores, para que a gente possa ter a capacidade de criticar o bom uso ou não da ferramenta, para que a gente possa construir um uso ético da ferramenta, ele passa necessariamente pela reflexão das nossas relações humanas. Então, quando eu estou ali com os meus estudantes, a gente precisa refletir sobre, primeiro, como você falou, o que nós estamos fazendo aqui, o que nós temos disponível para usar e como iremos usar aquilo que está disponível, né. Então, seja a faca no refeitório, seja o lápis, a borracha, o estilete, seja o instrumento ChatGPT, por exemplo, ou qualquer outra inteligência artificial que se faça uso. Agora ela é muito positiva em vários aspectos, né. Ela vai, por exemplo, se eu uso muito, aliás, vou até te perguntar se esse meu uso está adequado. Eu uso muito a ferramenta quando eu escrevo um texto de opinião, por exemplo, quando eu faço um brainstorm ali, né, eu escrevo todas as minhas ideias, eu falo: "Agora me ajude a estruturar o texto para que outras pessoas consigam entender". E eu é uma espécie de um revisor. Você acha que esse é um uso adequado? Ele não está gerando as minhas ideias, mas ele está me ajudando a organizá-las para que seja fácil para o outro compreender. O que que você acha desse uso, por exemplo? Olha, Tati, eu acho legal, assim, porque depende do que você quer exercitar, né? Então, eu fico refletindo exatamente essas mesmas coisas. Eu uso também muito para estruturar textos, quando o meu papel principal é dar uma estrutura mais fácil de ser compreendida, mais detalhada, assim. Quando o enfoque principal é esse. Quando o enfoque tem a ver com uma originalidade da própria escrita, né, que pode ser um outro objetivo, falar: "Pô, se eu deixar um terceiro, mesmo que seja uma ferramenta, usar padrões que alguns não são meus", aquilo também vai trazer uma outra outro perfil de texto. Tá tudo bem para essa aplicação? Pode ser que tá tudo bem, pode ser que não, né. Então, eu fico imaginando um poeta, se ele quer deixar o seu padrão, definido de escrita, se ele usar um aplicativo, o padrão dele vai estar mesclado com outros padrões. Então, o quanto tudo pode até ser que esteja tudo bem, tá, Tati, porque falando, a gente também no nosso cérebro, a gente é também se os nossos pensamentos são baseados em pensamentos de gigantes. A gente aprendeu nas escolas e muitos pensamentos que a gente se apropriou, mas uma parte deles vieram ali. Então, esse é um processo que a gente já está meio que acostumado biologicamente a fazer, e a ferramenta traz mais uma potência nisso, fala, traz um outro nível de desenvolvimento, né. Eu achei interessante o que você falou, porque nós temos a originalidade de ideias, mas nós também temos a originalidade da estruturação dos textos. Existe toda uma plasticidade no nosso texto, que é uma identidade muito pessoal de cada um, né, principalmente aqueles que lidam com textos autorais no ponto de vista, são escritores, são redatores, enfim, são pessoas que já têm textos publicados, conhecidos, etcétera. Então eu acho muito interessante essa distinção que você fez, que eu particularmente não tinha parado para pensar ainda. E eu acho, assim, interessante, a gente falou você falou,
por exemplo, usar o ChatGPT para o educador compreender se aquele nível de profundidade, eu queria retomar um pouco esse ponto, se o pro educador entendesse aquele nível de originali de profund vou repetir, se aquele educador se aquele aluno está usando o nível diante de um nível adequado de profundidade do conhecimento. Então, se o educador está ali trabalhando com um tema, vamos supor, de biologia, e esse estudante ainda não tem aquele repertório para poder compreender todo o ecossistema que está sendo demonstrado pelo professor, se o ChatGPT ou algum outro, instrumento de inteligência artificial poderia ajudar o professor a fazer uma avaliação anterior desse aluno, para saber se aquele conteúdo que ele pretende oferecer está de fato compatível com o nível de conhecimento atual daquele aluno. Como é que a gente poderia fazer isso na prática? Então, eu acho que você trouxe algumas camadas importantes. Então, primeiro, né, se o aluno quisesse, né, burlar o professor, ele pode ir lá: "Vou conversar, vou fazer o trabalho de casa, vou ligar para o Albert Einstein", né, se ele estivesse vivo agora: "Albert Einstein, faz o trabalho de física para mim". Ele, pô, ia olhar o professor ia olhar e falar: "Caramba, que trabalho incrível", né, mas ele pediu para uma outra pessoa fazer o melhor trabalho possível no lugar dele, né, ou ele cola, né, tu fala: "O que que é a cola?". É você fala: "Pô, não consigo fazer, mas vou pegar alguém que sabe e falar que é meu". Então, esse comportamento que no final tá querendo burlar o próprio sistema e também se boicotar, porque no final você tá se boicotando e boicotando o sistema, tá todo mundo perdendo aí. A gente com a inteligência artificial tem essa questão, né. Então, o primeiro passo é ter esse compromisso ético com você mesmo e com o sistema, né, falar: "Por que que eu tô fazendo isso?", né, "O que eu quero com isso?". Aí tem um segundo elemento, fala: "Legal, então eu quero aprender". Aí tem o papel do professor, né, fundamental, de ele começar a falar, porque nós estamos falando de uma ferramenta de produtividade, né, nas empresas, nas escolas, em casa, né, para uso pessoal. Eu não estou falando do mesmo tipo de ferramenta, ela aumenta a produtividade. Produtividade para o ensino é você conseguir gerar mais com aquele conhecimento, gerar mais reflexões, gerar mais conteúdo, gerar mais troca, né. Então, se for pensar produtividade para o ensino, o que que ele permite? Ele permite que você faça mais rápido algumas correlações, mais rápido algumas comparações, mais detalhadamente algumas análises, né, você com a máquina, né, você com a máquina. Então, se a questão é de profundidade, então, professor tem que ter, eu acho que o professor tem que olhar muito para o que qual é o objetivo, o que que ele está querendo ferramentalizar, o que ele está querendo ensinar naquilo lá. Se você quiser análise crítica, é uma coisa, você quer que ele quer ensinar as pessoas a terem conteúdos e correlacionar esse conteúdo, se eles querem ensinar um frame mental, processos mentais para chegar num resultado. Então, isso muda muito o que ele quer entregar para o aluno, né. E a ferramenta pode ser usada com aquele objetivo, aí fala: "Mas como?", aí a pergunta do professor fica: "Como eu uso essa ferramenta para atingir esse objetivo?". E esse é um elemento importante, tá, Tati, porque tá todo mundo aprendendo, essas ferramentas são novas, e isso é que eu acho que é um detalhe importante. O professor também está com dificuldade, muita dificuldade, né. O aluno muitas vezes tem mais conhecimento da ferramenta do que o professor domina o método, ele domina os caminhos otimizados, domina a o espaço de aprendizagem, vamos dizer assim, mas não domina tão bem a ferramenta, talvez o aluno domine melhor que ele. Então tem um problema aí na educação que temos que resolver. Os professores precisam perceber, essa ferramenta veio para ficar. Eu preciso também me movimentar para entender como usá-la bem, certo? E os alunos, né, ah, eles podem até ser um vetor para isso, nesse primeiro momento. Falar: "Olha, vamos fazer, eu queria fazer mais ou menos isso, vamos co-criar, vamos fazer junto o exercício, vocês porque eu fico imaginando como você vai treinar toda uma geração, né, de professores que tem uma então tenham dificuldade, nós não temos uma solução tão fácil, tá, Tati? Então esse é o problema que nós temos que resolver.
Nós vamos continuar aprendendo juntos, né, e é muito interessante porque é nessa troca, o que que aconteceu com você, como é que a gente pensa junto criticamente sobre esse resultado dessa ferramenta, será que esses dados são realmente fidedignos? Agora, como é que a gente faz para checar esses dados que foram oferecidos, essas fontes? Vamos lá na fonte para ver se esse link realmente faz sentido? Então eu acho que é por aí, a gente precisa aprender junto, porque ela facilita muito a vida, mas não está pronta. Inclusive, tem propriedades de autoaperfeiçoamento constante que nos deixam, assim, maravilhados. Quisera eu ter a mesma propriedade de aperfeiçoamento constante, na mesma velocidade que está tendo essa ferramenta. Ah, talvez seja até possível, é algum ponto interessante que a gente vai discutir no evento, que eu não vou dar spoiler para vocês, mas É. é muito interessante. Não podemos dar spoiler, Não, não, mas vai ter são muito mais, esse assunto dá para falar muito mais e com mais profundidade, então, não se preocupe que o evento vai ter bem mais detalhes, muito mais coisa legal, tá, pessoal? vai ser maravilhoso. Agora deixa eu te falar uma pergunta, outro dia eu tive uma conversa com a diretora de uma escola fora do Brasil, no Texas, que trabalha com aplicativos adaptativos. Então, o que que eles fazem? Eles colocam ali todo o conteúdo pedagógico, do currículo pedagógico, as crianças entram nesse aplicativo, fazem um teste inicial, então elas começam a verificar, por exemplo, de inglês, todas as áreas diferentes do inglês que existe naquele currículo e onde elas se encontram, em diferentes áreas, na escrita, na compreensão de texto, enfim, todas as áreas, na literatura, etc. E aí ela vai verificando, poxa, então como é que a ferramenta adapta aquele currículo todo para o momento atual daquela criança, e à medida que ela vai começando a aprender pela ferramenta, um pequeno conteúdo com algumas práticas, de novo, um pequeno conteúdo com algumas práticas, a ferramenta vai aprendendo também se essa criança usa mais vídeo para aprender, se ela usa mais pequenos textos para aprender. E aí ela vai se adaptando a essa criança e oferecendo para ela uma jornada muito visível de progressão da sua trajetória acadêmica. Aí eu queria saber a sua opinião sobre ferramentas como essas, se são um uso adequado da inteligência artificial, mas dentro de um aplicativo com perfil, educativo, né. Olha, Tati, é assim, eu achei a ferramenta incrível. Agora, eu vou até dizer, eu não sei se eu sou a pessoa que se você tiver do uso adequado, qual é? Não, esse não adequado. Eu acho que as pessoas têm a condição de avaliar se tem um uso adequado ou não. Agora, posso dar a minha opinião sem problema, né, Tati? De falar, nós estamos falando de uma ferramenta que identifica preferências de educação, que eu estou entendendo. Se falar, se a pessoa prefere vídeo, ela tem mais desenvoltura com vídeo, com texto, e também dá aproximar a realidade local, individual de cada um, que você está dizendo muito bem, falar, para o conteúdo que eu estou querendo ensinar como ferramental, como conceitos, como ideias, né. Então, quando eu faço isso, eu acho que nós estamos caminhando cada vez mais para ter uma educação, um treinamento, né, personalizado, né, individualizado, customizado. Então, nesse sentido, imagina que felicidade seria para eu como posso dizer como aluno, falar: "Cara, imagina se alguém, né, ou alguma máquina, ou os 2 juntos, falasse: 'Olha, você prefere fa v aprender como? Aprender jogando. Ah, você quer aprender jogando o quê? Eu queria saber mais sobre a colonização da América Latina. Legal, vamos fazer um jogo que vai mostrar os dois mundos aqui, o mundo da Europa, o mundo da América Latina, com as perspectivas de cada um. Vamos olhar a perspectiva de quem veio, de quem estava. Nós vamos, poxa, e o jogo vai mostrar isso. Você vai jogar do lado dos europeus, você vai jogar do lado dos povos originais aqui das Américas, você vai entender os contextos. Poxa, que rico é isso! Eu vou começar a ter as minhas próprias conclusões, diferentes até do que vamos usar fatos históricos e vamos promover o conteúdo, a absorção do conteúdo, mas junto com a absorção do pensamento crítico, de falar, os olhares e as histórias poderiam ser diferentes, depende de quem conta a história. Então olha que riqueza, né. Mas para isso, precisa muito dos humanos no controle, de pensar como nós vamos fazer isso, né, Tati? Eu acho que a gente nunca vai conseguir fugir de um humano bem preparado, bem construído e constituído eticamente, para poder o tempo todo verificar o que está acontecendo.
Não adianta deixar tudo na mão das máquinas, as pessoas tendem a achar que vamos automatizar tudo, vamos simplificar tudo, quando na verdade a gente não precisa simplificar tudo. Aliás, seria um quase que grotesco simplificar certos aspectos da humanidade que precisam da sua complexidade, precisam dos seus mistérios, precisam da sua variedade para acontecerem, hã, plenamente. Imagina quando tentaram simplificar uma flor e fizeram uma florzinha, ela é artificial, começaram a fazer várias florzinhas artificiais, a gente acabou com a beleza da flor, né. Então a gente é mais ou menos a mesma analogia que eu faria para um texto de um poeta, eh, que fosse copiado, plagiado através de uma ferramenta como essa. Você pega alguns aspectos, transforma em algo artificialmente, mas existe uma beleza, existe uma singularidade que só é obtida de forma original. E aí eu trago uma outra reflexão, que aí eu queria a sua opinião. No mundo onde está tudo tão, hã, copiado, tá tudo as pessoas tendem a se igualar ao modelo, né, tem sempre um parâmetro do ideal e todo mundo tenta chegar próximo a esse parâmetro do ideal. O que aconteceu com a autenticidade, né, com aquela presença verdadeira nos espaços? E eu fico imaginando num ambiente corporativo, por exemplo, quando tudo está muito igualzinho, né, os textos estão muito iguaizinhos, os e-mails estão muito iguaizinhos, os protocolos são muito iguaizinhos, a forma que as pessoas se vestem é muito igualzinha. Muitas vezes as equipes são compostas de pessoas que têm ali o mesmo perfilzinho. O que acontece com a diversidade dessas equipes, que promove uma diversidade de ideias e que promove um aprimoramento, um espaço criativo para inovação? E aí eu quero entrar, fazer esse paralelo dessa diversidade necessária para a inovação, com a diversidade de dados utilizado pelas ferramentas de inteligência artificial para conseguirem terem esse aprimoramento cada vez maior das suas capacidades. Como é que a gente pode traçar esse paralelo para que as pessoas possam entender por que que a inteligência artificial cresce tanto em termos de estar cada vez melhor, e o que será que acontece com os nossos grupos humanos que estão cada vez mais iguaizinhos e talvez não estejam se aprimorando tanto assim? Pois é, Tati, eu acho que a gente vive nesses movimentos, né, da sociedade que acabam, tem hora que pegando um lado, né, e esquecendo o outro. Então, ah, eu vejo que a diversidade é muito importante, né, e essa unicidade que nós temos, ela tem um impacto, um valor, né, incrível nas organizações, né. Cada um tem um olhar, uma perspectiva, uma história, uma competências, capacidades, né, muito distintos. E se a gente, ah, aproveitar nas organizações, nas escolas, né, essas unicidades, né, fala: "Pô, isso aqui é só essa pessoa sabe", ou, com essa característica só essa pessoa sabe. A as Se a gente olhar qual é o conjunto de unicidades que as organizações têm, fala: "Cara, elas podem ser muito ricas", mas ah, quando você como organização, ah elimina essa diversidade, você quer só homogeneidade, eu não vou dizer que isso é, vamos dizer, é 100% ruim, mas você está olhando para uma ótica que tem suas vantagens, mas também tem muitas desvantagens, né. Então, eu entendo quando se fala: "Nós estamos aqui buscando pessoas eventualmente mais parecidas, porque nós queremos criar uma cultura, com valores, com maneiras de trabalhar, que vai ser uma pessoa maior que nós, uma pessoa jurídica, né, uma organização que representa aqueles ideais. Ao mesmo tempo, se eu faço isso ficar muito, 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 muito igual, eu acabo incapaz de lidar até com mudança do meio ambiente. Tu falou: "Aquilo lá foi feito para funcionar só numas condições". Se acontecer qualquer mudancinha ali, falou: aquela igualdade não tem a competência, a capacidade, a experiência, o olhar para fazer qualquer coisa diferente daquilo. Então é uma muito eficiente para fazer mais do mesmo. E a gente está vivendo muito isso, né, Tati, muito isso, de ter empresas eficientes para fazer mais do mesmo, mas sem pensar. E o mundo está mudando. Tinha abundância de recursos naturais há 10.000 anos atrás, nós estamos acabando com os recursos. E aí? Vamos continuar fazendo mais do mesmo. Pô, isso não vai dar muito certo, porque o mundo mudou. Está mudando lá fora, né. E aí que mora o valor da diversidade, porque se a gente não oxigenar essas organizações com olhares diferentes,
com perspectivas diferentes. E a IA, né, falando tudo isso, a IA, ela foi construída, essas IAs generativas, né, porque a inteligência artificial tem muitas ferramentas, mas as IAs generativas, que são modelos de linguagem, que nós estamos usando os ChatGPTs da vida, né, Geminis e outros tantos, ah, elas foram construídas com base nessa diversidade humana conquistada, escrita por milhares de anos. Tá tudo lá. Só que isso gera uma potência que nós estamos vendo. Fala: "Olha o que dá para fazer com isso". Fala: "Isso é resultado do nosso da coletânea dos dados de toda a humanidade gerou até agora". Incrível. Você olha para isso e fala: "É incrível". Ao mesmo tempo, nós temos potencial para gerar muito mais outros insights, novas ideias, que não estão lá, né. A Trabalha com o passado. não está lá. Talvez o potencial dessas ideias estejam lá. E que eu poderia aproveitar ou usar essas ferramentas para tentar extraí-la a partir de insights, falar: "Vamos extrair um pouco desse potencial", fazendo combinações que ninguém nunca fez, mas fazendo combinações de conhecimento, de ideia. Então, a gente vê que na IA, como também nas organizações, a quando a gente traz essa diversidade e não só traz, né, porque também não adianta trazer diversidade e não ativá-la. Então, eu vou trazer pessoas na minha organização diversas, mas que eu estou usando a diversidade dela, eu falo: "Não, você é diverso, mas você vai fazer igualzinho aqui e não faz nada diferente". Fala: "Cara, então por que que você trouxe diverso?". Você tá ainda obrigando a pessoa a pensar totalmente não totalmente, mas muitas coisas diferentes da diversidade dela, então talvez você não tá aproveitando nada dessa diversidade, você estava querendo a diversidade como um branding. Eu tenho alguém aqui para mostrar de marca, que se precisar de diversidade, olha aqui os meus diversos. O que você faz com eles? Eu deixo na vitrine. Então, isso não vai dar certo, isso é ruim para o negócio, né. Então eu acho que nós temos esse caminho que é árduo, né, Tatiana, porque, são muitas reflexões, muitos paradigmas que nós temos que repensar, só que são necessários, né. Nossa, a gente está tão sintonizado, que eu ia falar exatamente sobre isso, sobre perceber que algo está muito errado, nos paradigmas nos quais nesse paradigma no qual a gente se apoia enquanto sociedade, nesse paradigma do individualismo, do curta-prazismo, da produtividade, da rapidez para conseguir tudo, da pressa o tempo todo. E dessa sensação, que é apenas uma sensação, porque ela não tem nenhum respaldo na realidade, de que os recursos são infinitos. Então, a gente precisa de um novo paradigma para se apoiar, um paradigma onde a gente tem a maior capacidade de compreender a complexidade do mundo, de compreender que ações têm consequências não apenas imediatas, mas de longo prazo também, e que nós existimos não apenas para o nosso mundo individual, mas para o nosso mundo coletivo também. Então, essa visão que tira a gente do individualismo, do curta-prazismo e coloca a gente numa nova situação, numa nova compreensão sobre a nossa própria identidade, de que a gente não é só indivíduo, nós somos indivíduos, nós somos a nossa comunidade e nós somos o planeta. Paralelos esses tão bem traçados na conversa que a gente teve ontem com a doutora Camila e com o Luiz Fernando, o ambientalista, porque a gente precisa entender, passar a enxergar essa inter e intraconectividade de tudo. E por isso que eu tenho muita preocupação com essas visões reducionistas que que criam bonsais da realidade e que nos impedem de enxergar a realidade com clareza e, portanto, de enxergar o que pode ou precisa ser feito. Porque a gente num espaço homogêneo, como a gente estava falando de muitas empresas, onde se sabe fazer mais do mesmo, portanto, só se sabe operar naquele mesmo paradigma e mesmo percebendo que esse mesmo paradigma está causando eventualmente mais prejuízos do que benefícios, eu só sei operar naquele, porque eu, por ser tão homogêneo, eu não tenho capacidades adaptativas, porque eu não tenho como pensar fora da caixa, porque ninguém aqui faz isso. Nós aprendemos a ser recompensados por estarmos agindo em conformidade com a norma pré-estabelecida. Então, quando eu tenho um grupo diverso, onde se questiona a norma, se questiona o porquê o tempo todo que a gente está fazendo isso, da forma como a gente está fazendo isso. Que impactos são esses das nossas ações hoje, amanhã e no futuro distante? Quando a gente começa a ganhar essa amplitude, porque tem pessoas diferentes trazendo provocações diferentes nesse grupo, a gente ganha muito em termos de inteligência. E é isso que a gente precisa trazer, e eu achei a sua fala assim absolutamente perfeita, porque
é esse o ponto principal do nosso evento e o ponto principal desses encontros que nós estamos fazendo antes do evento, é a gente perceber com corpo e alma que nós precisamos de um novo paradigma de sociedade para a gente poder repensar para onde nós estamos indo. Porque, evidentemente, o mundo em colapso em saúde mental, colapso em saúde ambiental, com tecnologias disruptivas que correm o risco, que mal utilizadas correm o risco de diminuir a nossa capacidade cognitiva, nós já não estamos tomando boas decisões. Se a gente perder ainda um pouco de boa capacidade de tomar decisões que nós temos, piorá-las, aí que a gente vai ficar numa situação de péssimo, de pior ainda, uma situação ainda pior do que a gente se encontra. Então, assim, eu acho que fica essa mensagem para o nosso público: nós precisamos repensar por que é que fazemos como fazemos e que alternativas temos, não é? Né, eu acho fantástico, Tatiana, essas reflexões que você está trazendo aqui, porque, ah, não sei se, você assistiu aqueles série do Walking Dead, né, que são os zumbis que vão andando ali, eles não pensam, eles estão lá seguindo objetivos muito finitos, deixa eu para a próxima vítima, deixa eu comer alguma coisa, então, ah eu vejo que como humanidade, nós estamos caindo nessa armadilha, né, a armadilha de, entrar numa zona de conforto que a gente por quê? Porque eu acho que até o próprio modelo faz com que a gente fique cansado, né, anestesia um pouco. A gente tá lá, trabalha muito, aí chega cansado, aí tem as responsabilidades da educação dos filhos, aí tem então esse modelo está exaurindo em todos os recursos, inclusive a nossa humanidade, né. A gente tá lá e falando: "Poxa", a gente tá chega num ponto e fala: "Poxa, eu não aguento mais nada, eu não consigo conversar direito, eu não consigo", nesse aspecto que talvez toda essa disrupção, ela seja uma grande oportunidade, né, Tatiana, porque essa disrupção ela incomoda, o modelo já está incomodando demais. Tá incomodando demais. Quando a gente para um pouquinho para refletir e fala: "Olha, eu tô doente mentalmente. Olha, eu tô abrindo mão de coisas que eu nem imaginava, dos meus amigos para ficar numa solidão. Eu tô", quantas coisas valiosas que nós estamos caindo em armadilhas que a gente tá incomodado. Agora o que falta, né, porque esse incômodo, ele existe, ele é um incômodo que está crescendo. Mas o que está faltando? Eu acho que falta, né, a gente juntos, porque a solução para isso não é trivial, né, a gente não consegue sozinho na nossa casa falar: "Poxa, eu sei como resolver esse problema", e aí mudar. E aí, como a gente não consegue, essa frustração faz a gente: "Ah, então volta, eu não é ruim aqui, mas eu não sei o que fazer, então volta". Então essa articulação, né, essa conversa, falar com outras pessoas que pensam diferentes, que tem outra parte da resposta, aqueles enigmas, falar: "Ó, todo mundo aqui sozinho não vai conseguir resolver, mas se a gente juntar, né, e conversar e pensar possibilidades, eu acho que tem resposta". Ainda mais com as ferramentas que nós mesmos criamos, fala: "Tem resposta". A IA pode ser uma grande ajuda, porque ela faz a gente conversar com todos os que vieram antes da gente também, né. E se a gente conversar direito, nós que estamos aqui, mais do que os nossos antepassados, a gente consegue sim trazer melhores respostas. E aí eu quero tocar num ponto maravilhoso, que é o uso cívico da IA. É o uso de ferramentas de deliberação, porque eu fico pensando assim, quando a gente tinha uma população bem menor, e elas eram separadas e nós éramos separados em pequenas aldeias, e que haviam ali os líderes que se reuniam em volta do fogo e passavam a palavra calmamente um a um, que se ouviam e tinham processos de reflexão muito profundos, de escuta muito profunda. Eles tomavam suas decisões, aume certas ou erradas, mas com grandes chances de assertividade, porque tinha um grupo muito grande de pessoas que eram, de fato, ouvidas. Quando essas aldeias começaram a ganhar em volume, hoje a gente tem uma cidade como São Paulo, que tem milhões e milhões de habitantes, a gente precisou instituir outras maneiras para que a gente pudesse tomar decisões coletivas. E isso acontece no mundo inteiro, obviamente, é o que é o mundo que a gente vive hoje. Agora, existe uma distância tão grande entre o sentimento e a necessidade da população aqui da base e
o que esses representantes dessa população aqui da base, de fato estão discutindo e deliberando para servir às necessidades dessa base, que é gritante. Ontem mesmo na nossa conversa a gente falou que o principal motivo de atraso ambiental e de políticas públicas, tanto ambientais como de saúde pública, vem dos nossos representantes. Então a gente precisa ter uma nova capacidade de discussão civil sobre as causas que nós precisamos enfrentar e, de novo, a gente é melhor quando a gente está junto e quando a gente permite que essa diversidade se expresse, porque é seguro se expressar, porque é justamente essa diversidade de ideias que vai impedir que os excessos de uma ala ou os excessos de outra, que são fanáticos demais, prevaleçam. Então a gente precisa trazer diversidade do grupo para trazer ponderações para que os argumentos principais que realmente encontraram embasamento real sejam de fato os que vençam ou que sejam embasem as decisões, as deliberações do grupo. Então, e a gente tá tendo acesso a algumas ferramentas de deliberação, onde é possível grandes grupos realmente se dividirem em grupos menores, como pequenas aldeias, mas um desses representantes desses grupos menores é um agente de inteligência artificial que, durante a deliberação da sua aldeia aqui, está trazendo novidade das outras aldeias, de maneira que você delibere, mas que você se alimente dos insights que acontecem em outros grupos também de maneira a ganhar assertividade das decisões coletivas. E aí eu queria saber de você, como é que anda esse uso verdadeiramente ético para um uso, para ajudar a população da inteligência artificial? Que exemplos você poderia trazer para a gente eventualmente? Eu acho que tem muita coisa muito legal acontecendo, como, eu já vi essas aplicações desses IAs que ajudam nas escolhas a identificar os pontos comuns, né. Esse exemplo que você deu, vou falar um pouquinho mais dele, depois eu vou trazer um outro exemplo muito bacana na área de meio ambiente, né. Esse exemplo que você trouxe aí, de a gente ter ferramentas que nos ajudem a olhar a os pontos em comum, porque hoje, pela maneira que nós evoluímos, as discussões políticas, elas estão polarizadas, né, então a gente está focando muito nas diferenças. Então, o que é diferente do que você pensa, e aí a gente está focando e acaba conflitando, porque o diferente talvez a gente não consiga aproximar agora, né. A diversidade traz diferença. A gente começa a vamos olhar o que é diferente para um lado, o que é diferente para o outro, vamos só focar nisso e vamos agrupar o lado mais diferente de um espectro. Do outro espectro, a gente pode esquecer algo que é fundamental, que dentro de toda essa população, há coisas que são comuns, que nós queremos igual. E ao esquecer dessas comunidades, né, comunidades de coisas, princípios, valores, todo mundo quer mais saúde? Fala: "Não, todo mundo quer mais saúde, ótimo. Todo mundo quer mais educação? Todo mundo quer educação, ótimo. Então, o que está mudando? É o como, o quê?" Falar: "Então espera aí, o que que tem de comum no como?" Tem alguma então será que a gente começa com esse como comum e o resto muda? Você faz do seu jeito, faz do outro, mas esse pô, legal. Então, quando a gente tem uma ferramenta que faz isso, e eu já vi isso em aplicação de debates, fala um sistema que olha e fala: "Ó, esses pontos são os pontos que apareceram na fala de todo mundo. Olha aí, parecer igual. Junta isso, manda para frente." Então, essas ferramentas, elas estão sendo usadas para melhorar a nossa percepção. Porque tem hora que a gente fica tão bravo que o cara falou algo diferente, que eu só foco no diferente e falo: "Cara, esquece esse diferente, olha que ele falou igual. É verdade, ele falou isso igual a mim. Poxa, isso aqui nós podemos fazer juntos." Então, esse é um ponto que você trouxe que eu gostei demais. E isso é uma aplicação, acho que tá fácil de fazer, né, a gente só precisa começar a trazer esses esses guardiões de falar: "Olha, vocês estão brigando, mas essas 3 pontinhas aqui, vocês estão querendo a mesma coisa, vamos focar nelas e esquece um pouquinho o outro." Ótimo. Agora, um trabalho que eu participei, que um trabalho incrível, do pessoal do Recode aí, ah, a gente foi convidado, né, eles foram convidados, me convidaram por conta disso também, falei parte desse grupo incrível, ah, pra preparar um comuniquê para o pessoal do V20. Então o que que eu comuniquei? É um resumo de uma proposta de comunicação, de proposta de execução
para o grupo do V20, que é um grupo formado por pessoas que estão procurando a parte de valores, de princípios para a comunidade do G20, o G20, que são os países com maior importância econômica do mundo, né. Então está falando, esse grupo se reúne de tempos em tempos, a última reunião foi no Brasil, o V20 trouxe algumas discussões, numa delas era a discussão da sustentabilidade. E olha que bacana, a proposta do grupo foi pensar em como a gente consegue trazer inteligência artificial para melhorar a sustentabilidade do planeta. E uma das ideias mais legais que surgiu desse grupo foi: por que a gente não usa a inteligência artificial, e deveríamos, uma recomendação estratégica, para criar os Large Natural Models, né, os grandes modelos naturais. O que que é um grande modelo natural? Imagina se você começa a juntar as informações da diversidade do planeta, né, da biodiversidade do planeta. Você aprende com a comunidade, sei lá, dos Pataxós, o que que eles fizeram para reflorestar uma região e transforma esse conhecimento para uma outra. A gente vê lá como saiu de uma espécie, como que ela voltou a proliferar numa região qualquer, o que aconteceu em termos de sistema, de ecossistemas. Fala: "Ó, teve essa movimentação que foi muito benéfica". Então, quando a gente juntar esse conhecimento natural, né, em grandes modelos de troca de dados, como a gente já fez até com o DNA de nosso e de outras espécies, quanto a humanidade poderia aproveitar desse conhecimento? E se a gente criasse mecanismos de beneficiar os portadores desse conhecimento a partir de valor de econômico? Então, você tem uma potência aí de usar a inteligência artificial para regenerar o planeta em larga escala, porque essa regeneração, talvez, ela está acontecendo localmente, eu nem sei. Fala: "Pô, o que ele fez lá? Pô, a gente podia fazer, mas eu não sei, eu não tenho esse conhecimento". Então, é uma ideia que eu vejo, tem muitas ideias, né, só parar para pensar um pouquinho, um grupo maior, a gente começa a gerar essas ideias, né. E é isso que a gente vai fazer no dia 9/9. Juntar essas ideias, porque muitas vezes as ideias de um silo, de um setor, elas se aplicam perfeitamente em outros setores que jamais teria acesso àquela unidade de projeto, porque está completamente isolado do outro, um do outro. Então essa comunicação entre silos, esse processo de colaboração, de pesquisa que gera depois novos artefatos para que a gente possa de fato impactar a nossa sociedade, dentro de um ecossistema onde a gente possa trazer sustentação financeira para os pesquisadores, para os investidores, para aqueles que investiram na realidade, naquela ideia para que ela se transformasse em uma realidade no mundo, é essencial. E esse é o tipo de economia que a gente quer ver, uma economia que beneficia indivíduo, comunidade e planeta, e não beneficia um em detrimento do outro. E é essa expansão de possibilidades de ideias e de capacidades que a gente precisa trazer com essa discussão multissetorial que a gente vai trazer. E, assim, eu tô, assim, apaixonada pelas ideias que você está trazendo, e eu já trago isso de volta para a educação pelo seguinte: você imagina crianças usando essa capacidade, essa interconexão de ideias, com essa visão que elas têm, com essa criatividade que elas naturalmente têm, de imaginar um mundo livre dos problemas que ele tem hoje, como elas enxergam esse mundo, essa poluição dos rios, essa contaminação dos alimentos, esse excesso de trânsito, de poluição atmosférica, o sofrimento diante do aquecimento global e das queimadas e da perda da biodiversidade, como elas transformam num ambiente seguro soluções concretas, conhecendo, tendo acesso àquilo que já existe de uma maneira mais fácil, mais adaptada à sua própria linguagem, dentro de um ambiente seguro, com mentores que muitas vezes podem vir das universidades ou das indústrias, do segundo setor, para que a gente crie uma permeabilidade entre esses diferentes agentes da sociedade. Porque é nessa construção de vínculo nós com nós mesmos, nós com o outro, nós com o planeta, que nós vamos de fato conseguir sanar tantos dos nossos problemas, sejam eles de saúde mental integral, sejam eles de saúde ambiental, sejam eles de estruturas da nossa sociedade, que claramente precisam mudar. E através dessa mudança de modelo mental, a forma como a gente enxerga o mundo, que muitas vezes está
tá tão impregnada em valores e em preconceitos que a gente nem tem consciência, que a gente precisa olhar para esse modelo mental com mais capacidade de compreensão, para que a gente reflita junto se isso realmente está nos fazendo mais bem ou mal. E esse é o espaço perfeito para que a gente possa trazer essa reflexão juntos, de forma segura, com muito acolhimento e com muita inteligência. E eu acho que nada pode ser melhor para a prosperidade humana do que isso. Vou devolver a palavra para você, para suas menções finais, e eu quero, antes de mais nada, dizer que está sendo muito bom esse papo. Ah, que legal, Tati, eu também estou adorando. Tatiana, eu acho que você colocou, muito bem aí, né, os princípios, né, éticos, os princípios morais, né, é que fizeram a gente chegar até aqui, né, essa colaboração, a gente compartilhar ideias, a o que nós julgamos que é o certo para vivermos em comunidade, né. São esses grandes nortes que são a bússola da humanidade até aqui, né. Então, a gente precisa sempre que estamos perdidos nesse momento, porque a gente está vendo os efeitos das nossas ações do passado, e eu acho que é um grande momento para a gente voltar a olhar para essa bússola, falar: "O que eu quero construir para os meus filhos, para mim, né, o que eu quero construir para a humanidade como legado, né, eu como indivíduo, né, eu como pai, eu como líder numa organização, eu como professor, né, então todos nós, né, então, o que é isso? E quando a gente volta para essa bússola do que é o que a gente quer construir, o que é o bem comum, o que a gente acredita que é o certo, isso ajuda a gente a tomar as decisões corretas em relação inclusive do uso da tecnologia. Falar: "Então tá ok, é isso que eu quero? Então como eu posso usar essa tecnologia para chegar mais isso?" Porque essa tecnologia pode ajudar muito, como várias outras que vieram antes dela ajudaram a chegar até aqui, né, nós evoluímos como capacidade de refletir, só que tem hora que a gente fez coisas pra nossa espécie que desconsiderou outras coisas importantes, outras espécies, o planeta, agora ele tá começando a pagar a conta por isso. Fala: "Agora temos que mudar, porque o bem comum não pode ser o bem comum só da espécie humana". A gente percebeu E isso nem só de um claramente, pe né. e nem só de um pequeno grupo dentro da espécie humana, Nem né, só de um menos pequeno grupo. ainda. Menos ainda. Então Pois é. então a gente, assim, olha o sabor dessa discussão que a gente começou até aqui, que a gente vai ter um dia inteiro para se aprofundar, através de diversos ângulos, diversas perspectivas, da saúde mental, da saúde ambiental, da inovação tecnológica, como a ideia que você traz aqui, da própria educação, das ciências ancestrais. Então, quando a gente tem uma um momento para submergir no conhecimento, submergir naquilo que foi construído até ao nosso dia de hoje e ganhando potencial para habitar esse mundo com nova qualidade de presença, com uma nova capacidade para que a gente possa se apresentar aos nossos relacionamentos, às nossas instituições, a gente realmente consegue parar e pensar: "Agora eu sei o que eu estou fazendo aqui. Agora eu sei o porquê disso tudo. Agora eu me encontrei". Então, essa é a nossa ideia e vamos juntos, porque uma mudança paradigmática precisa de todos. E pode ter certeza, você que está aí nos ouvindo, no dia 9/9, Alexandre Del Rey estará lá conosco, muito junto com uma constelação de outras estrelas que fazem parte desse movimento, e eu conto com a sua presença, eu tenho certeza que você vai se transformar. Esteja conosco. Não esqueça também de deixar seus comentários aqui, porque nós leremos todos. Alexandre, de novo, muito obrigada por estar aqui. Foi um prazer, Tati, muito obrigado a você pelo convite. Obrigada, gente, boa noite a todos.